Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar o estudo da anatomia do sistema nervoso, também chamado de sistema neural. Vou fazer 4 vídeos porque o tema é um pouco extenso. Vamos começar entendendo o que é o sistema nervoso. O sistema nervoso é formado por um conjunto de células altamente especializadas e interligadas. Essas células são chamadas de neurônios. Os neurônios são responsáveis por captar, interpretar e transmitir estímulos sob a forma de impulsos elétricos. Como, né? Vamos entender. Vou utilizar um exemplo durante toda a nossa aula de sistema nervoso. Imaginem a seguinte situação: você encostou o dedo numa chapa quente. Esse estímulo, né, esse exemplo que eu dei, é um estímulo doloroso. Esse estímulo vai ser captado por um neurônio sensitivo. Esse neurônio vai transmitir esse estímulo ao sistema nervoso central. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Nós ainda vamos estudar essa divisão. Aí, lá no sistema nervoso central, esse estímulo vai ser interpretado. Então, lá na medula espinhal, por exemplo, esse estímulo vai ser interpretado como um estímulo doloroso, um estímulo nocivo. Essa interpretação vai gerar uma resposta. Essa resposta vai descer por meio de um outro neurônio, chamado de neurônio motor, até um músculo, por exemplo, o músculo bíceps braquial. Vai estimular esse músculo a contrair e retirar o membro da chapa quente, ok? Então, veja bem, nesse caso, o neurônio foi capaz de captar o estímulo doloroso, transmiti-lo ao sistema nervoso central, interpretá-lo e respondê-lo de modo a retirar o membro desse estímulo doloroso, certo? Tudo isso é feito por meio de impulsos elétricos, é por meio da entrada de íons dentro dos neurônios. Vocês vão estudar a fisiologia desses impulsos elétricos e a entrada desses íons na disciplina de fisiologia, tá? Bom, dessa forma, nós temos uma série de funções aqui do sistema nervoso. Esse exemplo que eu dei se encaixa aqui, ó, na adaptação e integração do organismo ao meio externo. Mas veja bem, gente, não é só esse exemplo, não é só estímulos dolorosos. Qualquer situação em que você seja capaz de captar, transmitir e interpretar estímulos do meio externo e responder a eles, entra nesse primeiro tópico aqui de adaptação e integração do organismo ao meio externo. Então, por exemplo, o fato de eu estar aqui falando com vocês, qualquer interação que a gente tenha numa conversa, o fato de a gente poder caminhar, fazer exercícios, tudo isso é adaptação e integração do organismo ao meio externo. Mas da mesma forma que o sistema nervoso é responsável por essa adaptação ao meio externo, ele também é responsável pela adaptação ao meio interno. Então, ele regula e mantém todas as funções do meio interno. Isso é chamado de homeostase. Por exemplo, vamos imaginar uma queda na pressão arterial. Essa queda vai ser percebida, vai ser captada por neurônios que estão em locais específicos no organismo. Vou dar o exemplo para vocês lá nos rins. Lá nos rins tem uma artéria que na parede dela tem receptores que vão captar essas alterações da pressão sanguínea. Essa informação vai ser passada para o sistema nervoso central, ele vai interpretar e vai responder. Como que ele vai responder? Ele vai desencadear uma série de eventos que, no final das contas, vão elevar a pressão arterial, já que ela tinha caído. Que série de eventos que seriam esses? Gente, isso é exemplo, tá? Mas a gente tem N exemplos. Então, por exemplo, ele vai até os rins e fala assim para os rins, ó, vamos diminuir a quantidade de água na urina, para a gente preservar a água no organismo e, com isso, aumentar o volume circulante. Então, a urina fica mais concentrada, com um menor volume de água, e com isso, a gente tem um maior volume circulante e aumento da pressão. No mesmo sentido, o sistema nervoso também estimula o centro da sede, fazendo com que o animal ingira maior quantidade de água. E aí, da mesma forma, aumenta o volume circulante e aumenta a pressão, tá? Então, esse é um
exemplo de regulação e manutenção do meio interno. Mas, N situações a gente pode usar como exemplo aqui, né? Regulação da temperatura corporal, regulação do equilíbrio hidroeletrolítico, regulação do equilíbrio ácido-base, tá? Então, tem uma série de funções, vocês vão estudar muito bem isso nas aulas de fisiologia. O sistema nervoso também é responsável pelo armazenamento de informações sob a forma de memória. Os animais também têm memória. Eu gosto sempre de citar um exemplo nessa aula, que é a história do Christian Leão. Vocês podem encontrar essa história aqui no YouTube, é muito legal, vale muito a pena assistir. O Christian foi adotado, quando ainda era um filhotinho, por 2 amigos lá nos Estados Unidos na década de 70. E ele cresceu com esses 2 amigos, na casa desses 2 amigos. Quando ele se tornou adulto, os 2 amigos resolveram fazer a reintegração do Christian na natureza e levaram ele para uma reserva na África. Fizeram a reintegração, tem até um vídeo mais longo que conta todo esse processo também, é bem bacana. E tem outros vídeos mais curtinhos também, tá? Bom, fizeram a reintegração, deu tudo certo. Depois de 2 anos, esses 2 amigos voltaram lá na África para ver o Christian. Um dos responsáveis pela reserva avisou eles, falou, já está completamente reintegrado, pode ser que ele não reconheça vocês. Então, eles foram, né, com uma certa cautela, ficaram de longe olhando. O Christian apareceu lá no alto de não lembro se era um barranco, se era uma pedra. Ele apareceu lá. E aí, quando ele reconheceu os 2, quando ele percebeu que eram os 2, ele desceu esse barranco numa disparada e pulou no colo dos 2, se jogou no colo dos 2, coisa mais linda, muito bacana, vale muito a pena assistir. Então, mostra que os animais têm memória, mas a gente podia dar N outros exemplos, né? Além de tudo isso, o sistema nervoso também tem a função de secretar hormônios. Tem uma área no encéfalo chamada de hipotálamo, que é responsável por liberar hormônios que vão atuar numa glândula chamada de hipófise. E aí, esses hormônios do hipotálamo regulam a liberação dos hormônios da hipófise, tá? Vocês também vão estudar isso na disciplina de fisiologia e na Anato 2 a gente volta também a falar sobre todos esses hormônios, ok? Um outro exemplo é a secreção da melatonina por uma outra área no encéfalo chamada de epitálamo. A melatonina é o hormônio que regula o ciclo circadiano. O que é isso? Você de noite no escuro ter sono e durante o dia com a luz você estar acordado, tá? A melatonina também influencia no ciclo de algumas espécies, como é o caso da égua e da ovelha. Vai chegar a hora aqui na aula que eu vou entrar nessa questão da melatonina, tá? Por enquanto é só exemplo para vocês irem entendendo as funções do sistema nervoso, ok? Bom, então vamos começar entendendo a célula básica, né, do sistema nervoso, que é o neurônio. O neurônio, pessoal, é uma célula que possui um corpo chamado de pericário, que é onde se encontram as organelas da célula, o núcleo da célula, e prolongamentos. Temos 2 tipos de prolongamentos. Temos os prolongamentos que recebem os estímulos, chamados de dendritos ou dentritos, e temos um prolongamento de propagação ou de transmissão, que é o axônio, tá? O axônio pode ser revestido ou não pela bainha de mielina. Quando essa fibra é revestida, nós dizemos que é uma fibra mielínica. Quando quando o axônio não é revestido pela bainha, nós dizemos que é uma fibra amielínica, ok? Muito bem. A ramificação final do axônio, essa ramificação que a gente está vendo aqui, ó, é chamada de telodendro. Então, é o telodendro que vai entrar em contato com um tecido, por exemplo. Pode ser um músculo, por exemplo, igual eu citei no começo da aula aqui, o músculo bíceps braquial, tá? Muito bem. Aí, lembra que eu falei para vocês que o sistema nervoso central compreende o encéfalo e a medula espinhal, tá? Lembrem disso. Nós vamos chegar
numa tabelinha de divisão, mas eu preciso que vocês entendam isso agora para explicar esse quadro aqui. Então, de acordo com a localização do corpo ou dos prolongamentos do neurônio, em relação ao sistema nervoso central, nós vamos ter essa nomenclatura aqui. O que é isso? Ó, então, vamos lembrar. O neurônio tem corpo, que também é chamado de pericárdio, e prolongamentos, que são os axônios e os dendritos, ok? Muito bem. Quando o corpo desse neurônio está dentro do sistema nervoso central, ou seja, ele está dentro do encéfalo ou dentro da medula espinhal, isso é chamado de núcleo. Então, o que é um núcleo? Oh, gente, essa tabelinha aqui tem que saber de trás para frente. Isso aqui é muito importante, senão a gente não consegue prosseguir na aula. Então, anota ela aí, coloca, prega na porta do guarda-roupa, no espelho, para olhá-la toda hora. Então, de novo, ó, o corpo do neurônio, quando está dentro do sistema nervoso central, então, quando ele está dentro do encéfalo ou dentro da medula espinhal, esse corpo é chamado de núcleo, tá? Agora, se esse corpo não estiver na medula nem no encéfalo, ele está fora. Ele está, por exemplo, perto de uma víscera. Isso é chamado de gânglio. Então, o que é um gânglio? É um corpo de neurônio que está fora do sistema nervoso central, ok? Ele pode estar paralelo ali à medula, ele pode estar bem pertinho da raiz da medula, mas ainda assim fora dela. Ele pode estar perto de uma víscera, ok? Isso é um gânglio. E os prolongamentos? Prolongamentos, vamos lá. Quando o prolongamento, o axônio ou o dendrito, está dentro do sistema nervoso central, então ele está dentro do encéfalo ou dentro da medula, esse prolongamento é chamado de tratos ou fascículos. Mas assim, não é ou quando a gente quer, não. Tem alguns que chamam tratos e tem alguns que chamam fascículos, tá? Quando chegar o momento eu vou dar exemplos para vocês. Agora, quando os prolongamentos estão fora do sistema nervoso central, ou seja, eles estão fora da medula, fora do encéfalo, eles não fazem parte da medula nem do encéfalo, eles saíram, são os nervos, tá? Então, a partir de agora, vamos entender o que é um nervo. Eu vou sempre perguntar para vocês, lá na prática, quando a gente estiver vendo os principais nervos do corpo. Eu vou perguntar, o que é um nervo? O que é isso que vocês estão vendo aí? Os nervos nada mais são do que os prolongamentos dos neurônios. Então, é um axônio de neurônio que está fora do SNC, fora do sistema nervoso central, fora do encéfalo ou da medula espinhal, ok? Então, essa tabelinha tem que saber de trás para frente. Aconselho vocês a colocarem aí na porta do guarda-roupa e olhar toda hora que passar, tá bom? Bom, vamos entender aqui os tipos morfológicos de neurônios para a gente dar sequência. Tudo isso que eu estou falando agora, a gente vai utilizar esses conhecimentos durante toda a nossa aula de sistema nervoso. Toda hora eu vou perguntar para vocês sobre isso daqui e sobre isso daqui. Então, vamos lá, ó. Existem 3 tipos morfológicos de neurônios. Então, gente, o que é tipo morfológico? Nós vamos classificar esses neurônios de acordo com a forma deles. Esses tipos morfológicos estão relacionados com a função de cada neurônio. E aí, nós vamos ver os tipos funcionais de cada neurônio. Então, vamos lá. Então, ó, quais são os tipos morfológicos? Então, nós temos, vou começar com esse aqui, ó. Então, nós temos um neurônio chamado de pseudo-unipolar. Aqui embaixo está unipolar, mas o nome mais correto é pseudo-unipolar, que é um neurônio que apresenta um corpo, ó, pericárdio aqui, de qual sai um prolongamento que logo se divide em 2. Por isso que ele é chamado de pseudo-unipolar, porque sai um prolongamento, mas ele vai se dividir em 2 aqui, ó, tá? Muito bem. Esses 2 prolongamentos aqui, ó, obrigatoriamente, um vai estar fora do sistema nervoso central e o outro vai entrar no sistema nervoso central, tá? Então, obrigatoriamente, um prolongamento está fora e um prolongamento entra no SNC.
Pode ser o contrário, pode ser que esse entrou e esse está fora. Muito bem. Esse segundo tipo de neurônio aqui é o neurônio multipolar. Por que ele é chamado de multipolar? Ele tem vários terminais de recepção, que são os dendritos, ó, vários, por isso ele é multipolar. E ele tem um axônio, que é um terminal de transmissão. Então, por isso que ele é multipolar, ó. Ele tem vários terminais de recepção e um terminal de transmissão. Esse neurônio aqui é bipolar, por quê? Porque ele tem um terminal de recepção, então um dendrito aqui, e um terminal de propagação, que é um axônio aqui. Por isso ele é bipolar, ok? Muito bem, vamos relacionar esses tipos morfológicos com os tipos funcionais. Então, vamos lá. Aquele neurônio que eu falei para vocês, que é o pseudo-unipolar, esse, ó, funcionalmente, ele é um neurônio sensitivo. O que é um neurônio sensitivo? É aquele que capta estímulos da periferia e leva esse estímulo para o sistema nervoso central. Então, vamos entender aqui, ó. Por exemplo, imaginem que isso daqui é a pele que você encostou lá na chapa quente. Então, esse neurônio sensitivo vai captar esse estímulo. Olha o terminal dele aqui, que eu falei que obrigatoriamente está fora do SNC. Tudo que está fora do SNC, pessoal, é periferia, tá? Então, por exemplo, a pele, mas não é só a superfície do corpo. Um músculo é periferia, uma víscera é periferia. Tudo que não for sistema nervoso central, eu vou me referir como periferia, tá? Então, ó, essa terminação está na periferia, captou o estímulo, vamos pegar o exemplo da pele queimando. Transmitiu esse estímulo, passou aqui pelo corpo do neurônio e veio para esse terminal aqui, esse prolongamento, esse axônio, que obrigatoriamente vai entrar no SNC, ok? Então, vejam, o neurônio pseudo-unipolar, né, que é um tipo morfológico, funcionalmente ele é sensitivo. Isso significa que ele capta estímulos da periferia e leva esse estímulo para o SNC. Ficou claro até aqui? Bom, agora vamos ver esse segundo tipo de neurônio, que é o neurônio multipolar, tá? Esse tipo morfológico de neurônio, ó, ele pode ser um neurônio motor ou um interneurônio, também chamado de neurônio de associação. Vamos começar com o tipo motor. Veja bem. Então, ó, esse é um neurônio multipolar, porque ele tem vários dendritos e um axônio. Então, o que vai acontecer? Lembra que o estímulo doloroso foi captado pelo neurônio sensitivo e entrou no SNC, por exemplo, lá na medula espinhal. Aí, lá na medula espinhal, esse neurônio sensitivo vai se comunicar com este neurônio motor. Então, essa terminação aqui vai encontrar com os dendritos desse neurônio aqui. Aí, esse neurônio motor vai descer com um estímulo para um músculo. Ó, o músculo aqui, ó. E aí, vai mandar aquele músculo contrair para tirar o dedo do fogo, certo? Por isso que ele é motor. Então, o neurônio motor vai conduzir o estímulo do sistema nervoso central para a periferia. É o contrário do sensitivo. O sensitivo é da periferia para o SNC e o motor é do SNC para a periferia. Ok? Muito bem. Acontece, pessoal, que a comunicação entre o sensitivo e o motor pode não ser direta. Pode ter um outro neurônio fazendo essa conexão aqui. E aí vai ser chamado de interneurônio ou neurônio de associação. Então, é um neurônio que fica entre o sensitivo e o motor, tá? Ele pode ser de dois tipos morfológicos. Ele pode ser um multipolar, ó, cheio de dendritos e um axônio, ou ele pode ser do tipo bipolar. Tem um dendrito e um axônio, ok? Então, ele vai pegar a informação do neurônio sensitivo e conduzir aqui para o neurônio motor.
Muito bem. Então, isso vocês precisam entender muito bem o que é sensitivo e o que é motor. Então, vou falar mais uma vez, ó. O neurônio sensitivo é do tipo pseudo-unipolar. Ele faz o quê? Ele capta estímulos da periferia, pode ser pele, músculo, osso, uma víscera como o estômago, enfim, tá? Qualquer estrutura que não esteja no sistema nervoso central. Conduz esse estímulo até o sistema nervoso central, que pode ser a medula espinhal ou o encéfalo. Então, significa que esse axônio aqui entra, tá? Então, ele entra no sistema nervoso central. Aí, ele passa a informação para o neurônio motor, que pode ser de forma direta ou por meio de um neurônio de associação. O neurônio motor, que é do tipo multipolar, recebe essa informação e vai responder. Como que ele vai responder? Esse axônio aqui vai descer até um músculo, por exemplo. É especificamente um músculo? Não, gente, pode ser qualquer estrutura que esteja na periferia. Pode ser um músculo estriado esquelético, pode ser um músculo liso, pode ser uma glândula, tá? Muito bem. Aí, esse estímulo vai chegar até o que a gente chama de órgão efetor, ok? Então, o estímulo saiu do SNC e foi para a periferia. Lembrando que a comunicação entre o sensitivo e o motor pode ser direta ou pode haver um neurônio de associação aqui entre os dois, certo? Muito bem. Então, dessa forma, agora, a gente vai entender onde que fica o corpo de cada um desses tipos de neurônio em relação ao sistema nervoso central, tá? Então, vamos começar com o neurônio sensitivo. O neurônio sensitivo é aquele que capta estímulos da periferia e sobe para o sistema nervoso central. Por isso, ele também pode ser chamado de neurônio aferente. Então, vocês vão ver muito esses dois nomes, neurônio sensitivo ou neurônio aferente. Tem que saber os dois nomes? Sim, sim. É muito importante entender que aferente é a mesma coisa que sensitivo, tá? Bom, aí veja bem, aqui já entra uma segunda divisão, que é a questão de somático e visceral. Vou explicar para vocês o que é isso aqui, ó. Nós temos duas divisões no corpo, tá? A porção somática e a porção visceral. O que é a porção somática do corpo? Pensa na carcaça, tá? Então, o que nós temos na carcaça? Pele, músculo estriado esquelético, ossos, cartilagens e junturas. Pronto, acabou a porção somática. E a porção visceral? O que é a porção visceral? São todas as vísceras. A que se resumem as vísceras do corpo? As vísceras ou são formadas por músculo estriado cardíaco, que é só no coração, músculo liso, que é o que forma, por exemplo, a parede do estômago, do intestino, tá? Ou então é uma glândula, como é o caso, por exemplo, do fígado, do pâncreas, da hipófise, da tireoide, da glândula adrenal, enfim. Então, a porção visceral do corpo se destina especificamente a músculo estriado cardíaco, músculo liso ou glândula. Só tem essas três coisas para ser víscera, ok? Muito bem. Então, se o neurônio sensitivo captou estímulos da pele, da musculatura estriada esquelética, dos ossos, das cartilagens e das junturas, nós dizemos que ele é um neurônio sensitivo somático, ok? Então, por exemplo, quando queimou o dedo lá no fogo, foi um neurônio sensitivo somático, ok? Muito bem. Se o neurônio sensitivo captou o estímulo de uma víscera, por exemplo, do músculo estriado cardíaco, de um músculo liso ou de uma glândula, vamos usar aquele exemplo que eu dei na alteração da pressão arterial. Esse estímulo foi captado no músculo liso da parede de uma artéria, ok?
Então, é um músculo liso na parede de uma artéria que captou aquele estímulo na queda da pressão arterial. Então, nós dizemos que é um neurônio sensitivo visceral. Até aqui tudo bem, pessoal? Ó, então, tem que entender essa divisão aqui, ó. Primeiro tem que entender essa divisão de sensitivo ou motor e depois tem que entender essa divisão de somático e visceral. Então, primeiro nós estamos no sensitivo. Lembra que o sensitivo pode captar estímulos somáticos ou pode captar estímulos viscerais. Independente do caso, o corpo do neurônio sensitivo sempre está fora do SNC. Então, ele está fora do encéfalo e fora da medula. Como que chama mesmo corpo de neurônio? Porque aqui é só corpo, tá? Nós não estamos falando de prolongamento agora. Como que chama mesmo quando o corpo está fora do SNC? Volta lá naquela tabelinha, ó. Corpo fora do SNC. Chama gânglio. Então, é por isso que nós temos gânglios sensitivos. Gânglios sensitivos. Vou mostrar para vocês aqui em uma imagem, olha. Então, aqui nós temos a via somática e aqui a via visceral. Lembrando que a via somática envolve pele, músculo estriado esquelético, ossos, cartilagens e junturas, tá? A via visceral envolve as vísceras, que pode ser o músculo cardíaco, o músculo liso ou glândula. Então, vamos observar o neurônio sensitivo primeiro. Sensitivo, sensorial, a mesma coisa. Ou aferente, que é o verde, ó. Então, esse neurônio, observem, lembra que o neurônio sensitivo é do tipo pseudo-unipolar. Olha o corpo dele aqui e o outro prolongamento entrando na medula, ó. Entrou na medula, tá? Então, esse aqui é um neurônio sensitivo somático, porque ele captou o estímulo da pele. É o exemplo que eu dei no caso de queimar o dedo lá no fogo. Então, é esse neurônio aqui que captou essa informação. Bonitinho ele aqui, ó. E observem que o corpo dele está fora da medula. Então, é um gânglio. Esquece isso aqui por enquanto. Vai chegar a hora dessa raiz dorsal aqui. Por enquanto, a gente vai entender que esse é um gânglio sensitivo. Muito bem. No caso aqui, ele é um gânglio sensitivo somático. Agora, vamos ver o visceral, ó. Esse neurônio verde aqui também é um neurônio sensitivo. Ele está captando um estímulo lá no intestino. Por exemplo, cólica. Cólica intestinal em equinos. Causa muita dor. Quem que capta esse estímulo de dor no intestino? O neurônio sensitivo visceral, porque ele está captando de uma víscera. Observem que, novamente, olha, ele tem o corpo fora do SNC, fora da medula, ó. E um prolongamento dele está aqui na periferia, o outro prolongamento dele entrou no SNC, ok? Muito bem, então, como o corpo dele está fora, também tem um gânglio, gânglio sensitivo visceral. Ok? Então, vocês viram que o neurônio sensitivo é igualzinho na via somática e na via visceral. Igualzinho, é o verde, ó. Ele é do tipo pseudo-unipolar, ele tem o corpo fora do SNC, chamado, então, de gânglio sensitivo, nos dois casos. Muito bem. Agora, vamos passar para o neurônio motor. Aqui vai mudar muito. Essa diferença é extremamente importante. Então, vamos lá. O neurônio motor é aquele, lembra, que é multipolar, ó, que vai conduzir o estímulo do SNC para a periferia. Então, ele que vai levar a resposta. Então, vamos ver aqui, ó. Então, o neurônio motor, também chamado de neurônio eferente, por que que ele chama eferente? Porque ele está descendo, ele saiu do SNC e foi para a periferia. Então, ele é motor ou eferente. Então, se esse neurônio motor se destinar à porção somática do corpo, vamos lembrar aqui, gente, quem que é a porção somática que eu falei para vocês, que era para vocês lembrarem da carcaça. Só que muita atenção ao que eu vou falar agora, olha só. Na via sensitiva somática, nós temos terminações nervosas na pele,
no músculo estriado esquelético, ossos, cartilagens e junturas. Agora, vocês lembram da divisão do sistema locomotor que eu falei para vocês? Quem que realiza a ação? Quem que realiza a ação? Ossos, cartilagens e junturas fazem alguma coisa? Não, não fazem. Quem faz a ação é músculo estriado esquelético. Então, o neurônio motor somático, ele vai exclusivamente para músculo estriado esquelético. Ele não vai para a pele, ele não vai para ossos, cartilagens e junturas, porque essas estruturas não fazem nada, elas só captam, elas não realizam nenhuma ação. Ah, mas a pele tem liberação de suor. Não, veja bem, são as glândulas sudoríparas da pele. Aí entra aqui no visceral, ó, tá? Ah, mas a pele tem o pelo que eriça quando o animal tá bravo. Não, veja bem, é um músculozinho bem pequenininho, é um músculo liso que fica conectado ao pelo. Então, novamente, entra aqui no visceral, tá? Então, de novo, o neurônio motor somático vai exclusivamente para músculo estriado esquelético. Então, por exemplo, aqui, o neurônio motor somático é esse azul, ó. Olha ele saindo do SNC, levando o estímulo para um músculo estriado esquelético. Por exemplo, o bíceps que contraiu para tirar seu dedo do fogo, certo? Vamos analisar esse neurônio aqui, gente. Onde que está o corpo desse neurônio? Está dentro da medula ou está fora? Está dentro, né? Está aqui, ó. Então, quando o corpo do neurônio está dentro, qual que é o nome dele? É núcleo, vejam. Aqui, ó. Corpo do neurônio dentro do SNC, chama núcleo. Não chama mais gânglio, chama núcleo. Então, vamos lá, ó. Então, o neurônio motor somático tem um núcleo. Núcleo. Esse núcleo chama núcleo motor somático. Então, é o que eu coloquei aqui na tabelinha, ó. Neurônio motor somático, o corpo dele, que aqui é corpo, ó, corpo, está dentro do SNC. Então, nós chamamos isso de núcleo motor somático. Agora, vamos para o neurônio motor visceral. O neurônio motor visceral é aquele que se destina a uma víscera. Então, é aquele neurônio que vai mandar o seu estômago contrair após a alimentação para fazer a digestão. É o neurônio que vai mandar uma glândula liberar o seu hormônio. É o neurônio que vai mandar o coração acelerar ou diminuir os batimentos, tá? Então, neurônio motor visceral é aquele neurônio que se destina a músculo cardíaco, músculo liso ou glândula. Aí, gente, o que acontece é que são dois neurônios motores viscerais para cada víscera ali, ó. Veja bem. Vou mostrar para vocês no desenho que eu acho que fica mais fácil. Depois a gente volta aqui, ó. Então, vamos analisar a via visceral. A gente já entendeu que a dor do intestino, por exemplo, foi captado aqui pelo neurônio sensitivo, que é um só bonitinho, entrou na medula. Então, ele tem o corpo fora e chama gânglio, gânglio sensitivo. A gente já tinha falado isso. Agora, vamos ver o motor aqui, ó. Esse é o motor, ó. Observem que tem dois. O primeiro saiu daqui da medula, ó, saiu. Tá em azul escuro, azul bem escurão aqui, quase preto, né? Aí, ele se comunica com um segundo neurônio que vai até a víscera, ok? Então, vamos analisar esse primeiro neurônio. Esse primeiro neurônio tem o corpo dentro do SNC. Então, nós temos aqui um núcleo motor visceral. Aí, esse neurônio saiu. Fora do SNC, ele se comunica com este segundo neurônio. Este segundo neurônio tem o seu corpo fora. Não tá fora? Ó, tá fora da medula. Fora do SNC. Como que chama corpo de neurônio fora? Chama gânglio.
Então, este neurônio tem um gânglio motor visceral, porque ele está indo para a víscera, ó. Ele está descendo, então ele é motor. Ele está indo para a víscera, então ele é visceral. Muito bem. Aí, pessoal, por isso é que eu chamo este primeiro neurônio de neurônio pré-ganglionar, porque ele está antes desse gânglio. E este segundo neurônio, que está em vermelho, eu chamo de neurônio pós-ganglionar, porque ele está após o gânglio. É ele que chega na víscera, ok? Daqui a pouco a gente vai entender o que significa gânglio autonômico, tá? Por enquanto, vocês têm que lembrar que é o gânglio motor visceral. Ele está descendo, ó, levando a ação para o intestino, para mandar o intestino contrair, ok? E ele está fora do SNC, então é gânglio. Está descendo e está indo para uma víscera. Gânglio motor visceral. Certo? Pessoal, observem essas duas, né? Essas diferenças aqui, ó. Do neurônio motor somático e dos dois neurônios motores viscerais, tá? Essas diferenças são muito importantes. Depois a gente vai entender a questão aqui, ó, da motilidade do músculo estriado esquelético e de um músculo liso, por exemplo, tá? Lembra, o controle aqui é voluntário, o controle aqui é involuntário. Falei isso para vocês na aula de músculo, não é? Então, isso daqui, ó, é uma diferença muito importante. Então, vamos voltar na nossa tabelinha, ó. Então, eu coloquei aqui o neurônio motor visceral pré-ganglionar, o corpo dele está dentro do SNC. Então, é esse aqui, ó. Chama núcleo motor visceral, núcleo motor visceral. O neurônio motor visceral pós-ganglionar, o corpo dele está fora do SNC, então chama gânglio motor visceral. É esse neurônio aqui, neurônio motor visceral pós-ganglionar, ó, esse aqui. O corpo dele está fora, então ele tem um gânglio motor visceral, ok? E o neurônio de associação? Se o neurônio de associação faz a comunicação do sensitivo com o motor, obrigatoriamente o corpo dele sempre está dentro do SNC. Vejam, ó, seja na via somática, seja na via visceral. O corpo do neurônio de associação está sempre dentro do SNC. Então, a gente sempre tem núcleos de associação. Não temos gânglios de associação, ok? Então, é o que eu coloquei nessa tabela aqui. Neurônio de associação, também chamado de interneurônio, 100% do corpo deles está dentro do SNC. São chamados de núcleos de associação. Ok? Muito bem. Gente, conselho para a vida. Imprimam esta tabela e esse desenho também. Então, ó, vocês vão imprimir esta ou copiar numa folha. Esta, né? Peraí de novo. Essa aqui, essa tabelinha aqui, com relação à localização das diferentes partes de um neurônio em relação ao SNC. Essa tabelinha aqui, que é a localização do corpo de acordo com os diferentes tipos de neurônio. E esse desenho, que na verdade nada mais é do que uma ilustração dessa tabela. Imprimam esses três slides, coloquem na porta do guarda-roupa, no espelho, para olhar isso toda hora, tá? Isso aqui tem que entender muito bem, senão a gente não consegue progredir aqui na aula de sistema nervoso, tá bem? Isso vai ser muito importante para vocês, em todas as situações, fisiologia, clínica, depois, tá bem? Então, vamos lá. Bom, nós vamos começar agora a divisão funcional do sistema nervoso, de acordo com tudo isso que eu falei para vocês. Então, o sistema nervoso pode ser dividido em somático e visceral. O somático, que é aquela parte do sistema nervoso relacionada, vamos de novo, ó, pele, músculo estriado esquelético, ossos e cartilagens e junturas. Então, essa porção do sistema nervoso também é chamado de vida de relação,
Por quê? Porque a porção somática é aquela que vai ser responsável pela adaptação e integração do organismo com o meio externo. Então, todo o controle dessa porção somática é voluntária, tá? Então, por exemplo, né, vamos lá no nosso mesmo exemplozinho de queimou o dedo lá na chapa quente. Um neurônio aferente ou neurônio sensitivo captou o estímulo, subiu para o SNC e vai responder por meio de um neurônio motor ou eferente. Veja bem, o estímulo nessa porção somática pode vir de onde? Então, o neurônio sensitivo vai estar onde? Pele, músculo estriado esquelético, ossos, cartilagens e junturas. Agora, o estímulo vai para onde? O neurônio motor vai para onde? Exclusivamente músculo estriado esquelético, porque a pele, os ossos, cartilagens e junturas não vão fazer nada, então eles não têm neurônio motor, eles vão ter só um neurônio sensitivo, tá bom? Agora, sistema nervoso visceral. Também é chamado de vegetativo porque é aquele relacionado às funções vitais do organismo. Então, é tudo aquilo relacionado com músculo estriado cardíaco, músculo liso ou glândulas. Então, é todo o controle involuntário. Veja bem, vamos lá. Por exemplo, captou um estímulo de alteração na pressão arterial. Isso é um neurônio sensitivo ou aferente visceral. Captou esse estímulo, levou para o SNC, SNC interpretou e respondeu. Como que ele responde? Neurônio motor, também chamado de eferente visceral. Aí, veja bem, essa via aqui vem e vai exclusivamente de onde? Músculo estriado cardíaco, músculo liso ou glândula. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte. Gente, atenção porque eu vou falar agora. Ó, a via sensitiva, que também é chamada de aferente, seja ela somática ou visceral, ó, via sensitiva, você só capta estímulo. Você não tem controle sobre a captação do estímulo. Ele está sendo captado, você não está fazendo nada. Você só está captando, tá? Agora, a via eferente ou motora é aquela que vai realizar uma ação. Se ela for eferente somática, ela vai realizar uma ação no músculo estriado esquelético. Se ela for eferente visceral, ela vai realizar uma ação sobre músculo cardíaco, músculo liso ou glândula. Então, é essa via motora ou via eferente que eu quero que vocês comparem. Comparem a via motora somática com a via motora visceral. Qual que é a principal diferença? A principal diferença é que aqui é voluntária e aqui é involuntária. Então, muita atenção, porque eu vou falar agora, isso é para a vida inteira de vocês. Eu vejo até hoje gente que não entende o que é o SMA, Sistema Nervoso Autônomo. Se vocês perguntarem aí para outras pessoas, defina para mim o que é sistema nervoso autônomo. As pessoas têm uma grande dificuldade e é muito, muito simples. Veja bem, gente, ó, a via motora visceral é o sistema nervoso autônomo. A Adriana não entendi ainda o que é isso. Vou explicar de uma maneira muito simples. Olha aqui. É tudo o que você manda uma víscera realizar. Você manda de forma voluntária? Ah, estômago, contrai aí porque eu acabei de almoçar, então eu preciso fazer a digestão? Não, né? É de forma involuntária. Então, tudo aquilo que o seu sistema nervoso manda uma víscera fazer é o sistema nervoso autônomo. De novo, gente, é a via motora, também chamada de eferente, visceral. Ah, eu não posso incluir a via aferente? Não.
Porque a via aferente, lembra que ela é sensitiva. Ela não é autônomo. O que é um trabalhador autônomo? É aquele que realiza algo, não é? Então, veja bem, ó. A via aferente ou sensitiva não entra aqui. Quem que entra aqui é a via motora. Qual via motora? A visceral ou a somática? Qual? A visceral, porque é na visceral que nós não temos controle voluntário. Na via motora somática, nós temos controle voluntário, então eu não posso chamar de sistema nervoso autônomo. Na via motora visceral, nós não temos controle voluntário, então isso é um sistema nervoso autônomo. Novamente, é tudo aquilo que o seu sistema nervoso manda uma víscera fazer. Então, por exemplo, quando o sistema nervoso manda o estômago contrair para realizar a digestão, secretar o HCl, quando ele manda uma glândula secretar um hormônio, quando ele manda o pâncreas secretar as enzimas digestivas, quando ele manda a sua íris contrair para diminuir a pupila, tá? Quando ele manda a sua bexiga contrair para eliminar a urina, ok? Então, veja bem, tudo aquilo que o sistema nervoso manda uma víscera fazer é a via eferente visceral. Via eferente ou via motora visceral. E a isso nós damos o nome de sistema nervoso autônomo. Esse sistema é dividido em simpático e parasimpático. Vocês vão estudar muito isso na fisiologia, muito isso na farmacologia, tá? E aqui nós vamos ver as diferenças anatômicas. Muito importante entender, pessoal. Então, vamos lá. Ó, vamos começar primeiro. Essa tabelinha, eu coloquei a diferença, ó, entre a via eferente somática e a via eferente visceral. Depois vai vir uma tabelinha comparando esses dois aqui. Então, vamos lá. Ó. Então, diferenças entre o sistema nervoso eferente somático e visceral. Lembra que eferente é a mesma coisa que motor. Então, para onde vão os neurônios motores somáticos? Exclusivamente para a musculatura estriada esquelética. Para onde vão os neurônios? Fibras são os axônios dos neurônios, tá? Para onde vão os neurônios motores viscerais? Para a musculatura lisa, cardíaca e ou glândulas. Muito bem. Qual que é a natureza da ação? Na via motora somática, a ação é voluntária. Eu contraio o meu bíceps braquial porque eu quero, na hora que eu quero. Então, é voluntário. Na via motora visceral, é involuntária. Eu não mando voluntariamente uma glândula secretar um determinado hormônio, certo? Isso é involuntário. Então, lembra que aqui é o SNA. Toda essa terceira coluna aqui, né? É o SNA, Sistema Nervoso Autônomo. Muito bem. Número de neurônios entre o sistema nervoso central e o órgão que vai realizar a ação. Então, no caso da via motora somática, é apenas um neurônio e o corpo dele está na medula. Aqui não precisa preocupar isso agora, porque a gente ainda não viu divisão da medula. Depois a gente vai entrar nisso aqui na última aula. Muito bem. Então, é esse aqui, ó. Este neurônio aqui, ó. Ali naquela última linha é número de neurônios motores, ó. No caso da via somática, é um só, até o órgão, até o músculo, ó. Gente, o músculo é um órgão, tá? Ele não é uma víscera, ele é um órgão. Então, o número de neurônio motor somático é um só. Ele saiu da medula e foi até o músculo, até o órgão efetor. Agora, na via visceral, são 2 neurônios, lembra disso? O primeiro neurônio é o pré-ganglionar, que tem o corpo dentro do SNC, e o segundo neurônio é o pós-ganglionar, que tem o corpo fora do SNC. Então, é isso que está escrito aqui, ó. 2 neurônios. O pré-ganglionar tem o corpo no SNC e o pós-ganglionar tem o corpo em gânglios, ou seja, fora do SNC. Ficou claro essa diferença entre somático e visceral? Lembra que a gente está falando aqui só da via motora. Lembra que a via sensitiva, ó, a via sensitiva, que é o neurônio verdinho aqui, ó,
não tem diferença, né, gente? Não tem diferença no número, na localização do corpo do neurônio, só tem diferença de onde que o estímulo está vindo. Aqui, na via somática, é pele, ossos, cartilagens, junturas, músculo estriado esquelético. Aqui, na via visceral, o estímulo vem de músculo liso, cardíaco ou de uma glândula. Muito bem. Agora vamos ver as diferenças entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então, esta divisão aqui agora, ó. Então, nós estamos dentro de via motora visceral, na divisão de sistema nervoso simpático e parasimpático. Vamos lá. Então, pessoal, lembra que tanto no simpático quanto no parasimpático serão 2 neurônios, um pré e um pós-ganglionar, tá? Vamos lá. Vou explicar uma diferença aqui primeiro para vocês. Não sei se vocês já viram na fisiologia. O sistema nervoso simpático, pessoal, é aquele ativado num momento de luta ou fuga do animal, tá? Então, é o sistema nervoso que vai agir durante momentos de estresse. A gente fala luta ou fuga, mas não é só no luta ou fuga, é tudo que causa estresse para o animal, para a gente também. E o parasimpático é o sistema nervoso autônomo que age no momento de relaxamento. Normalmente, as ações deles são antagônicas. O que é isso? Opostas, ao contrário, uma da outra. Só que tem que tomar cuidado com isso, porque vocês vão ver na fisiologia que tem vísceras que têm inervação parasimpática, mas não tem inervação simpática. E o contrário também é verdade. Tem vísceras que têm inervação simpática e não tem parasimpática, tá? E a grande maioria das vísceras tem as duas inervações e a ação é oposta. Bom, então vamos lá. Vamos entender as diferenças anatômicas aqui primeiro, ó. Então, onde está localizado o corpo do neurônio pré-ganglionar no sistema nervoso central? Lembra que o pré-ganglionar sempre está no SNC. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse. Sempre vai estar no SNC. Onde que ele está localizado? No parasimpático, ele fica no tronco encefálico, que faz parte do encéfalo, e na medula espinhal, nos segmentos de S2 a S4 da medula. Onde que fica S2 e S4? Na altura dessas vértebras. Vértebra sacral 2 a sacral 4, tá? Então, eu vou ter saída de neurônios parasimpáticos do tronco encefálico e da medula espinhal de S2 a S4. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, ó, do lado de cá está o parasimpático. Eu tenho neurônios saindo aqui do tronco encefálico, ó. Esses neurônios todos aqui são parasimpáticos. E lá no final da medula, de S2 a S4, esses são neurônios parasimpáticos, certo? Muito bem. E no simpático? No simpático, o corpo do neurônio pré-ganglionar está no segmento de medula de T1 a L2. Então, vamos ver eles aqui, ó. Então, vejam, do lado de cá é o simpático, é o azulzinho. Então, vejam que eu tenho neurônios saindo na medula, na altura da vértebra torácica 1 até a L2, ó. Então, os neurônios saem só nesse segmento aqui, ok? Muito bem. Ah, Adriana, aqui não tem nervo saindo não? Não tem neurônio saindo não? Tem, mas aí são neurônios somáticos, tá? Os viscerais são esses. Viscerais do parasimpático saem no tronco encefálico e na medula de S2 a S4 e os viscerais simpáticos saem na medula de T1 a L2. Gente, isso aqui é muito importante, vocês vão ver isso de novo na fisiologia. Tem que estar sabendo isso daqui, ó, muito importante. Vamos lá que tem mais diferenças. Onde que está localizado o corpo do neurônio pós-ganglionar? Lembra que o pós-ganglionar é esse aqui, ó. Corpo do neurônio pós-ganglionar. Lembra? Ele está em gânglio. Mas onde que está esse gânglio? Ó, veja bem.
No caso do parasimpático, os gânglios estão próximos às vísceras. Então, vai ter um gânglio pertinho do estômago, vai ter um gânglio pertinho do intestino, tá? Que é do sistema nervoso parasimpático. São chamados de gânglios viscerais. Já no simpático, os gânglios estão no tronco simpático. O que é esse tronco simpático? É uma cadeia de gânglios que encontra-se de forma paralela à medula espinhal. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, vamos lá. Então, ó, neurônio pré-ganglionar parasimpático, saindo do tronco encefálico, ó, pré-ganglionar, ó, encontrando com o neurônio pós-ganglionar, que está próximo da víscera, ó. A mesma coisa aqui, ó, o neurônio pós-ganglionar perto da víscera, tá? Aqui foi para a íris, aqui foi para as glândulas salivares, aqui veio para o coração, aqui veio para a musculatura lisa dos brônquios, aqui veio para o estômago também, aqui veio para o pâncreas, aqui veio para o fígado, bexiga e aqui para o pênis e o testículo. Então, vejam, ó, todos esses gânglios estão pertinho da víscera. Então, por isso são chamados de gânglios viscerais, do parasimpático. E os gânglios do simpático estão todos próximos da medula. Olha, tem uma cadeia de gânglios que fica de forma paralela à medula, tá? Então, essa cadeia de gânglios aqui, chamado de gânglios do tronco simpático, certo? Ó. E aí, fica mais próximo da medula do que da víscera, ok? Terceira diferença, o tamanho das fibras pré- e pós-ganglionares. Então, vamos analisar a imagem novamente, ó. No parasimpático, o neurônio pré-ganglionar é longo e o pós-ganglionar é curto. Por quê? Ué, nós não falamos que o gânglio está próximo da víscera? Então, o pré-ganglionar tem que ser longo para chegar até próximo da víscera. E o pós-ganglionar, como já está perto da víscera, ele é curtinho. No simpático, é o contrário. O neurônio pré-ganglionar é curto e o pós-ganglionar é longo, ok? Então, de novo, o parasimpático possui neurônios pré-ganglionares longos e pós-ganglionares curtos. No simpático, é o contrário. O neurônio pré-ganglionar é curto e o pós-ganglionar é longo. Então, é isso que está escrito aqui, ó, tá? Muito bem. E aqui também, esse slide mostra as diferenças anatômicas, né, que a gente acabou de falar, e também as fisiológicas. Então, por exemplo, imagina a situação de luta ou fuga. Na luta ou fuga, o que precisa acontecer com os batimentos cardíacos? Eles precisam acelerar ou eles precisam diminuir? Eles precisam acelerar, porque o coração precisa bombear sangue com maior rapidez para os tecidos, para chegar oxigênio com rapidez para os tecidos. Então, vejam aqui, ó, o simpático acelera os batimentos cardíacos. De forma oposta, o parasimpático age num momento de relaxamento, de tranquilidade, então ele reduz os batimentos cardíacos. Vamos ainda continuar imaginando que o animal está lutando ou fugindo. O que precisa acontecer nos pulmões? Precisa entrar mais ar, não precisa? Então, acontece um relaxamento da musculatura lisa dos brônquios. Com isso, entra mais ar. Então, o simpático promove broncodilatação, enquanto que o parasimpático promove broncoconstrição. Ele vai fazer com que a musculatura dos brônquios contraia. Isso é muito legal, gente, porque, por exemplo, tem medicamentos utilizados para asma. O que acontece durante a asma? Durante a asma, a musculatura dos brônquios contrai muito, então fecha os brônquios e é por isso que não entra ar. Então, tem medicamentos que fazem o quê? Imitam a ação do simpático. Eles são chamados de simpatomiméticos. Eles imitam a ação do simpático, eles se ligam nos mesmos receptores do simpático. Com isso, vai promover broncodilatação e o ar vai entrar,
certo? Então, assim, a gente pode dar vários exemplos. Vamos aqui no sistema digestório. Quando que é interessante para o animal realizar a digestão? Durante luta ou fuga? Não, né? Quando está no período tranquilo. Então, o parasimpático é quem vai estimular a contração do estômago e a secreção das enzimas digestivas, aqui pelo pâncreas. Também estimula a secreção de bile pelo fígado e a contração da vesícula biliar. E aí a bile e as enzimas digestivas chegam até lá no duodeno. Tá? Então, estimula todos os processos digestivos. Ó, estimula também a salivação. Pulei aqui, né? Agora, durante uma luta ou fuga, tudo que o animal não precisa é fazer digestão, né? Então, veja bem, o que o simpático vai fazer? Vai inibir a saliva, né? A secreção de saliva, vai inibir a contração do estômago, vai inibir a secreção de enzimas digestivas, tá vendo? Por que estimula a liberação de glicose pelo fígado? Para ter glicose disponível para células no organismo. Glicose é a fonte de energia, tá? Então, tudo que vocês forem pensar em ação de parasimpático e simpático, pensem nessa questão de luta ou fuga, tá bem? Ótimo. Bom, como que essas informações, então, são passadas, são transmitidas, né? A gente está falando isso desde o começo da aula, vamos entender agora como que essas informações são transmitidas de um neurônio para o outro, ou até mesmo quando ele chega no órgão efetor. Então, a comunicação de um neurônio com o outro são as sinapses, tá? Nós temos diversos tipos de sinapses. Então, a gente viu lá no começo da aula que o dendrito é o terminal de recepção, o axônio é o terminal de propagação. Mas, na prática, pode haver comunicação do neurônio em qualquer uma de suas partes, tá? Então, olha só, a número 1 e a número 1' são as clássicas aqui, ó. O axônio de um neurônio chegando com estímulo e passando para o dendrito deste neurônio. A mesma coisa aqui, ó, axônio passando para esse dendrito. Então, esta é uma transmissão, é uma sinapse axodendrítica, porque é entre axônio e dendrito, tá? Mas existem todas essas outras comunicações aqui, ó. Vamos ver essa. Essa aqui é entre o axônio desse neurônio e o axônio deste outro neurônio. Então, esta é uma sinapse axônica. Muito bem. Esta comunicação aqui, ó, é entre dendritos. O dendrito deste neurônio com este neurônio. Então, essa é uma sinapse dendrodendrítica. É só emendar a palavra, não tem segredo não. E a comunicação do axônio diretamente com o corpo do neurônio é chamada de axomática. Gente, atenção, o somática aqui não tem nada a ver com aquela divisão somática do corpo. Não tem nada a ver, é porque somático significa corpo, tá? Então, é a comunicação entre o axônio e o corpo do neurônio, tá bom? Como que a transmissão é feita aqui? Veja bem. Então, o neurônio pré-sináptico, que é o que está antes da sinapse, é o que está chegando com estímulo, por exemplo, esse neurônio aqui, chegando com estímulo para passar esse axônio, né? Chegando com estímulo para passar para esse dendrito, tá? Então, veja bem. Esse neurônio pré-sináptico está cheio aqui de vesículas pré-sinápticas, que são vesículas cheias de neurotransmissores. Vocês vão estudar os neurotransmissores lá na fisiologia. Então, tem, por exemplo, a adrenalina, a noradrenalina e a acetilcolina, tá? Então, imaginem, por exemplo, que seja acetilcolina, tá? Muito bem. Então, essas vesículas sinápticas vão se abrir aqui na membrana pré-sináptica desse axônio, desse neurônio, e liberar os neurotransmissores aqui na fenda sináptica. Fenda sináptica é esse espaço todo aqui, ó. Muito bem. Aí, esses neurotransmissores liberados vão se ligar em receptores na membrana pós-sináptica, que é a membrana do neurônio pós-sináptico, aquele que vai receber o estímulo aqui, tá? Então, por exemplo, a acetilcolina se ligando em receptores aqui do neurônio pós-sináptico, e esse estímulo depois passando até um músculo
estimula a contração daquele músculo, tá? Um músculo liso, por exemplo, ok? Muito bem. Existem também, gente, as sinapses elétricas. Então, essa que eu falei foi uma sinapse química, que exige a liberação de neurotransmissores. Observem aqui, ó. Então, aqui o neurotransmissor tá em verdinho, tá? Esse aqui é um exemplo da acetilcolina. Ela se liga nos receptores que estão em amarelinho aqui. Veja, precisa de 2 acetilcolinas, vocês vão estudar isso na fisiologia. E aí abre o canal. Olha, veja que quando não está ligado, o neurotransmissor não está ligado no receptor, o canalzinho está fechado, tá vendo? Quando a acetilcolina se ligou no receptor, abriu esse canal e entra íons aqui, ó. Esse vermelhinho é íon. Aí ele entra aqui e vai estimular, vai desencadear a resposta dentro da célula, tá? Dentro do neurônio. Agora, existe também esse tipo de sinapse, que é a sinapse elétrica. Aí não precisa de neurotransmissor, tá? Então, por isso está escrito aqui sem mediador químico. E existem essas junções, são junções do tipo GAP, que permanecem abertas e é por onde esses íons passam de um neurônio para o outro neurônio, tá? O que acontece aqui? Nesse tipo de sinapse, a transmissão do sinal elétrico é muito rápida. Ela é muito, muito rápida, porque não tem um mediador químico, não tem um neurotransmissor que precisa ligar no receptor para abrir o canal. O íon passa direto. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue ter uma modulação aqui do sinal. Nesse tipo de sinapse, que é a sinapse química, nós temos a liberação dos neurotransmissores, a ligação nos receptores, a abertura do canal e a entrada dos íons. Então, é uma transmissão um pouco mais lenta, tá? Porém, a gente consegue ter a modulação dessa transmissão. Então, tem muitos medicamentos que agem aqui na fenda sináptica, ou que agem imitando a ação de um neurotransmissor, ou que agem bloqueando esses neurotransmissores. Então, tem vários medicamentos que podem agir aqui nessa região de várias formas diferentes, tá? Muito bem. Vocês vão estudar maiores detalhes dessas sinapses na aula de fisiologia. Coloquei aqui só para mostrar mesmo para vocês. Muito bem. Chegamos aqui na divisão segmentar do sistema nervoso. Essa divisão, pessoal, considera a disposição da substância branca e substância cinzenta no SNC, tá? No sistema nervoso central. Então, existem 2 tipos de, vamos dizer, de tecido aqui no sistema nervoso central. Existe a substância branca e a substância cinzenta. A substância branca, nós temos fibras mielínicas, então são aqueles axônios revestidos por bainha de mielina, e nós não temos corpos de neurônios. Na substância cinzenta, nós temos fibras amielínicas, então são fibras sem a bainha de mielina. E nós temos corpos de neurônios na substância cinzenta. Então, todos os núcleos que nós falamos, que são corpos de neurônios dentro do SNC, estão na substância cinzenta, tá? Muito bem. Aí nós dividimos o sistema nervoso em suprassegmentar e segmentar. De onde vêm esses nomes, né, pessoal? Esses nomes vêm da possibilidade de você dividir cada uma dessas divisões aí do sistema nervoso em segmentos ou não, tá? Já vou explicar para vocês isso. Vamos entender aqui primeiro, ó. Então, no sistema nervoso suprassegmentar, a substância cinzenta está por fora da branca. Então, nós vamos ter uma camada de substância cinzenta, depois vem substância branca e, no caso lá do cérebro, ainda vai vir uma outra camada de substância cinzenta, tá? Então, o sistema nervoso suprassegmentar é formado pelo cérebro e pelo cerebelo. O sistema nervoso segmentar é aquele onde nós conseguimos identificar vários segmentos. A gente pode dividir essas 2 estruturas aqui em vários segmentos, tá? Então, nesse sistema segmentar, a substância branca está por fora da cinzenta. Isso acontece no tronco encefálico e na medula espinhal. Então, veja bem, ó.
Cérebro e cerebelo fazem parte do sistema nervoso suprassegmentar. Tronco encefálico e medula espinhal fazem parte do segmentar. As ações aqui do segmentar são controladas pelo suprassegmentar. Então, o suprassegmentar manda aqui, tá? E tem essa diferença anatômica. Aqui a substância cinzenta envolve a branca e aqui a branca envolve a cinzenta. A questão da divisão em segmentos vai chegar, tá, gente? É mais pra frente, vai ser na outra aula, não vai ser hoje que a gente vai ver as divisões dos segmentos aqui, mas aí vocês vão ver. Só para vocês entenderem, o próximo slide que eu vou mostrar, ó, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico formam o encéfalo. E a medula espinhal é a segunda parte do SNC, tá? Mas vamos entender primeiro essa divisão aqui. Então, vou mostrar umas fotos, ó. Esse é um corte transversal do cérebro. Observem, ó, substância cinzenta por fora, depois vem substância branca e lá dentro tem mais uma camada de substância cinzenta, ok? Muito bem. Lembrando, na substância cinzenta tem fibras amielínicas e corpos de neurônios. Na substância branca tem fibras mielínicas, tá? E em ambas tem as células da glia, ou também chamada de neuróglia. Vocês vão estudar na histologia quais são essas células. Por exemplo, os astrócitos. Vocês vão estudar lá na histologia, não vou entrar em detalhes aqui. Então, esse é o cérebro. Vamos ver o cerebelo. Olha que bonito. Eu acho lindo o cerebelo. O cerebelo é chamado de árvore da vida. Ele gosta de uma couve-flor, coisa mais linda. Então, ó, no cerebelo também faz parte do suprassegmentar. Nós temos substância cinzenta por fora e por dentro a substância branca, tá? Agora vamos ver um corte de medula. Ó, medula espinhal já entra em sistema nervoso segmentar, cujas ações então são controladas pelo suprassegmentar. Então, aqui a substância branca está por fora, tá vendo? Ó, contrário. E por dentro a substância cinzenta. Queria chamar a atenção para um detalhe aqui, pessoal. Essa imagem é de um corte histológico. Então, eu consigo ver que aqui por fora, né, é a substância branca e por dentro é a substância cinzenta. Se a gente pega uma medula que está no formol, a cor muda. Ó, veja bem, não muda a substância. Continua sendo substância branca por fora e cinzenta por dentro. Só que visualmente, aqui fica bem branquinho e aqui fica mais cinza. Então, costuma confundir. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que lembrar que na medula espinhal e no tronco encefálico, a substância branca é quem está por fora, tá? Muito bem. E aí, chegamos agora na divisão anatômica do sistema nervoso. Nós vamos dividir o sistema nervoso em central e periférico. Então, vamos lá. Quem é o sistema nervoso central que eu falei para vocês? O encéfalo e a medula espinhal, tá? O encéfalo... bom, o que é o sistema nervoso central, gente? Na verdade, né? Vamos entender isso aqui primeiro. É uma grande concentração de neurônios, tá? É uma grande massa de neurônios que fica localizado dentro da cavidade craniana, que é o caso do encéfalo, ou dentro do canal vertebral, que é a medula espinhal, tá? Então, eles estão, as duas divisões aí do SNC, estão protegidos dentro de cavidades ósseas, certo? Então, de novo, o encéfalo é uma massa de, uma concentração de neurônios que fica dentro da cavidade craniana e a medula espinhal é um cordão também cheinho de neurônios que fica dentro do canal vertebral. Muito bem. Tudo que estiver fora do encéfalo e fora da medula espinhal é sistema nervoso periférico. Então, vamos ver aqui a divisão do encéfalo. O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Gente, esta é uma outra
Este é um outro slide que eu aconselho vocês a imprimirem, copiarem, fazer mapa mental. Fica muito legal fazer mapa mental disso, tá? E colar na porta do guarda-roupa, no espelho, para olhar toda hora, tá? Então, vamos lá. O cérebro, por sua vez, apresenta duas divisões, telencéfalo e diencéfalo. O telencéfalo é dividido em hemisférios cerebrais e rinencéfalo, enquanto que o diencéfalo é dividido em tálamo, hipotálamo e epitálamo. Nós vamos entrar em todas essas divisões aqui, ó. Muito bem. O cerebelo não tem subdivisões, tá? Ele só as porções dele recebem nomes, né? Substância branca, cinzenta, mas ele não tem essas subdivisões. E o tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. O bulbo, atualmente, o nome mais correto até do que bulbo é medula oblonga. Oblonga. Veja bem, medula oblonga é a mesma coisa que bulbo. Não é a mesma coisa que medula espinhal. Medula oblonga é a mesma coisa que bulbo, tá? São subdivisões do tronco encefálico. E, por fim, a medula espinhal, tá? Nós vamos falar um por um dessas divisões aqui. E o sistema nervoso periférico? Vamos lembrar aqui uma coisa, gente? Como que chama mesmo quando o corpo do neurônio está fora do SNC? Fora. Quando o corpo do neurônio está fora, é um gânglio. Quando o prolongamento do neurônio está fora, é um nervo. Então, quem faz parte do sistema nervoso periférico, ou SNP? Os nervos. O que é nervo, gente? Prolongamento de neurônio no SNP, ou seja, fora do SNC. E o que é gânglio? Gânglio é corpo de neurônio no SNP, ou seja, fora do SNC. Então, vamos lá. E as terminações nervosas? Então, vamos entender. Os nervos, eu já comentei isso com vocês em algumas aulas, podem ser de dois tipos. Nervos cranianos, que são aqueles que saem do encéfalo. Então, eles podem sair ou chegar, tá? Do cérebro, no cerebelo não tem nenhum não, ou do tronco encefálico. Muito bem. São chamados de nervos cranianos. Ou então, eles podem ser nervos espinhais. Ô, gente, olha aqui, ó. Apareceu na prova um monte de espinhoso. Não existe espinhoso, não, é espinhal. Então, os nervos espinhais são aqueles nervos que saem da medula espinhal. Eles saem ou chegam, né? Saem e chegam da medula espinhal. Então, só existem esses dois tipos aqui. Nós vamos entrar em cada um desses tipos também. Os gânglios que nós já vimos na aula de hoje. Lembrem que eles podem ser sensitivos e motores. Os sensitivos têm dos dois tipos. Tem sensitivo somático e sensitivo visceral. Agora, o gânglio motor só tem visceral. Ah, Adriana, não lembro disso. Vamos voltar. Vamos voltar aqui nessa imagem. Ó, então, vamos ver aqui, ó. Lembra que gânglio sensitivo, ó, tem um aqui na via somática e sensitivo, ó, gânglio na via visceral. Então, gânglio sensitivo somático, gânglio sensitivo visceral. Agora, na via motora, que é aquela que desce, na porção somática não tem gânglio, só tem núcleo. Núcleo tá dentro, é SNC. Então, não tem gânglio aqui, ó. Agora, na via motora visceral, lembra que tem esse gânglio, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente ia entender por que chama gânglio autonômico? Lembra, então, que a via motora visceral, que é aquela que tudo que uma víscera faz, lembra? É o sistema nervoso autônomo, por isso que ele é chamado de gânglio autonômico, tá? Então, de novo. Gânglio sensitivo tem nas duas divisões, tem na somática e tem na visceral. Agora, gânglio motor não tem na somática, só tem na visceral, que é o gânglio motor visceral, também chamado de gânglio do sistema nervoso autônomo, ou gânglio autonômico, tá? Muito bem, então vamos voltar lá.
Então, é por isso que está aqui. Gânglio sensitivo tem nas duas vias, somática e visceral, porém, o gânglio motor só tem na via visceral, que é o gânglio autonômico. Ai, continuo não entendendo. Gente, o gânglio motor, o corpo do neurônio motor que vai para a via somática não fica fora, não fica aqui, ele fica aqui. Então, de novo, o corpo do neurônio motor somático não fica no sistema nervoso periférico, então não pode ser chamado de gânglio, tá? Muito bem. E terminações nervosas nós temos dos 4 tipos. Nós temos terminações nervosas sensitivas somáticas, sensitivas viscerais, motoras somáticas e motoras viscerais. Vamos pensar em exemplo de terminação nervosa sensitiva somática. Por exemplo, queimei a pele, lá no fogo, na chapa quente. Isso é uma terminação sensitiva somática. Agora vamos pensar numa sensitiva visceral, dor de estômago. Então, foi captado um estímulo numa víscera, é sensitiva visceral. Vamos pensar numa terminação nervosa motora somática. Você está lá na academia fazendo flexão do antebraço, contraindo seu bíceps. Isso é uma terminação motora somática, vai para um músculo estriado esquelético, voluntário, controle voluntário. E uma terminação nervosa motora visceral, ela vai para uma víscera, ela que manda, por exemplo, o seu estômago contrair durante a digestão. Ela que manda uma glândula secretar um hormônio, ou o fígado secretar a bile, ok? É uma terminação motora visceral. Lembra que essa via motora visceral é o SMA, Sistema Nervoso Autônomo, tá bom? Muito bem. Então, aqui a gente já entra na divisão anatômica, né, para mostrar uma imagem, ó, tudo isso é o encéfalo e aqui é a medula espinhal. O encéfalo, por sua vez, é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Tem uma outra imagem aqui? Não, não tem não. Bom, então, na próxima aula, a gente vai entrar nessa divisão do sistema nervoso, tá? Nós vamos começar com o encéfalo, aí a gente vai falar sobre o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, e depois vamos falar dos nervos cranianos. E depois a gente entra na medula espinhal e nos nervos espinhais, tá bem? Então, até a próxima aula.